Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Devido a vários pedidos aí eu troquei a minha plataforma, tá? Agora eu tô fazendo no YouTube, que eu até acho que tem mais abrangência e chega mais no pessoal interessado aí que tem me pedido, tá? Então vamos lá. Então o que que eu tô falando nesse vídeo? É o seguinte, ó. Terras da FUNAI, interferência com o CIGEF, tá? Reconhecimento dessa interferência, pedido de documentação da FUNAI, declaração de reconhecimento dos limites, tá? Mas primeiro é importante que a gente saiba o seguinte, pessoal. As áreas indígenas no Brasil, elas se encontram em vários estágios de reconhecimento, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o reconhecimento de uma reserva indígena começa da seguinte maneira. Nós temos as reservas indígenas no Brasil, das áreas da FUNAI, que foram recém-delimitadas. O que seria delimitadas? Que ela passou por um estudo técnico, uma equipe multidisciplinar, geralmente acompanhada de antropólogos, de pessoal técnico, que participou desse estudo de delimitação da reserva. Tá? Passado essa fase de estudo, tá, de relatório, ela é tida como declarada. Quando é que essa reserva indígena, essa área indígena é declarada? Quando ela recebe uma portaria do ministro da Justiça. Tá? Tão logo o ministro da Justiça faz essa portaria, tá? Ele declara a reserva como declarada, obviamente, e autoriza a sua demarcação. Após a demarcação, ela é tida como homologada, tá aqui, ó, homologada, mas é através de decreto presidencial. Depois de decretado pelo presidente, essa reserva é juntada toda a documentação dela, desde o trabalho técnico que delimitou, que declarou através da portaria do ministro, ela é levada a registro. Aí sim ela consegue a matrícula de registro de imóveis e tão logo ela tem a sequência lógica que ela se torna regularizada, tá? Então, existem no Brasil hoje, a grande maioria, vocês veem que se encontra irregularizada, mas tem uma boa demanda de reservas aí que encontram-se recém em parte de delimitação, que é a parte do azul aqui, encontram-se declaradas com portaria do ministro da Justiça aqui, que vocês veem, tá? Mas não necessariamente já atingiram a homologação, que é através do decreto presidencial, que é a parte verde. E claro, depois de homologada, tal, ela passa a ser registrada, que é uma etapa mais adiante da etapa de homologação, que é feita pelo decreto presidencial. Mas assim, aí vocês ficam perguntando, na prática, como funciona isso a campo? Então eu vou mostrar para vocês, olha só. Dá uma olhada aqui nessa área laranja. Isso aqui é uma reserva, é uma área indígena já homologada, certo? Então vamos dar um exemplo bem prático. Vamos ver que você está delimitando, está medindo, está participando de um trabalho técnico de medição de uma propriedade do imóvel rural lindeiro à reserva indígena. Se você observa aqui em vermelho, é o seu trabalho de levantamento do imóvel rural. Observe aqui que tem partes do teu imóvel rural que adentra para dentro da linha laranja, certo? E tem partes do seu imóvel rural que nem faz uma delimitação contínua com a linha laranja, tá? Aí você pode perceber e dizer o seguinte, pô, mas a reserva indígena está deslocada, ela está fora do lugar? Não necessariamente. Você observa aqui, ó, os limites do seu imóvel rural é aqui, tá? E ele tem um limite bem definido, ou por mata, ou por cerca, ou até mesmo por uma drenagem. O que acontece na prática é que essa reserva indígena, essa área da FUNAI, está deslocada à sua representação gráfica. E é justamente para isso que existe esse documento que a FUNAI se disponibiliza a passar, que é o reconhecimento de limites, que cada caso é estudado individualmente para ver qual o problema mesmo que a reserva, os limites da reserva está deslocado. Se vocês forem observar, muitas das reservas foram homologadas já há muito tempo. O estudo, aquele que eu mostrei para vocês aqui,
tá? Anteriormente, ó, o estudo de delimitação foi feito numa época muito pretérita, muito tempo atrás, que não existia equipamentos de precisão que conseguissem chegar nessa perfeição de levantamento do imóvel, como está na linha vermelha. Então eles se utilizavam na época, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de muitas imagens de cartas do Exército para definir os limites da reserva. Então, por exemplo, se utilizava de carta do Exército do 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, várias escalas. Se vocês observarem aqui, ó, rapidinho, ó, vocês observem que a linha laranja da reserva acompanha os limites do arroio, ó, do arroio que se encontra na carta 1 para 50 mil do reserva, inclusive aqui, ó, arroio Águas Brancas, ó. Então toda a delimitação da reserva foi retirada da carta naquela época, porque era o instrumento que se tinha para delimitar as reservas. Então hoje, com equipamentos mais precisos que o pessoal técnico dispôs, conseguiu levantar com mais precisão o acidente geográfico, as matas e os limites dos imóveis rurais, ocasionando isso. Existe sim uma sobreposição, mas não que a reserva esteja deslocada, tá? É que a representação gráfica da reserva adentrou para dentro do imóvel, ou muitas vezes o imóvel adentra para dentro da reserva, mas geralmente, se o trabalho técnico é bem feito e o trabalho técnico observou os limites do imóvel rural, é difícil o trabalho técnico do imóvel adentrar para dentro da reserva, mas o inverso pode ocorrer, não por ela estar deslocada, pela representação gráfica estar mais deslocada, tá? Não estar tão precisa, tá? Bom, então isso acontece a campo, tá? Então vamos ver rapidinho aqui, ó. Então na hora que você vai fazer, você faz o seu levantamento, faz o seu trabalho técnico a campo, aí você vai confrontar com as reservas indígenas já homologadas, ou seja lá, declaradas ou demarcadas, certo? Mas como que você faz esse pedido? Bom, o pedido é feito através, como se foi publicado recentemente uma instrução normativa, que depois eu vou falar rapidinho nela, uma instrução normativa número 9, de 16 de abril de 2020, tá? O pedido que você faz é via eletrônica, através do SIGEF, que é o Sistema de Informações Geográficas do INCRA, Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Inclusive, quem está habilitado a entrar nesse sistema e informar o seu trabalho técnico todo via online, todo via digital, é o pessoal credenciado pelo INCRA, os técnicos, os engenheiros, os topógrafos credenciados pelo INCRA, tá? Então é feita eletronicamente esse pedido de reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento do seu limite, tá? Ou de uma maneira documental, requerimento via correio, tá? Aí você vai me perguntar, tá, mas que tipo de documentos que se envia? Bom, os tipos de documentos que se envia, nesse caso, é o seguinte, ó, é o memorial descritivo do seu trabalho a campo, tá? Em formato PDF, que é o trabalho do imóvel que você levantou contigo à reserva, tá? A planilha ODS, quem trabalha com CIGEF sabe do que está se falando aqui, uma planilha ODS do CIGEF, certo? Que é em meio digital. Planta topográfica, formato PDF, arquivos digitais, Shape e DXF, tá? Bem como a RT do responsável técnico. Junta essa documentação, manda através do SIGEF, como eu falei anteriormente, via online, via sistema de informação geográfica do INCRA, gestão fundiária, né? Sistema de gestão fundiária do INCRA, ou através de correio. O que acontece? Esse material chega lá na FUNAI e é feita a vistoria. De que forma essa vistoria o pessoal da FUNAI faz? Essa vistoria pode ser feita in loco, tá? Se eles receberem o teu material, faz aquela primeira aproximação que eu mostrei ali para vocês, surgiu a necessidade de ir a campo, o pessoal da FUNAI vai a campo, ou não, ou não através de censuramento remoto, tá? Que eles têm lá imagens de alta resolução, várias formas de fazer o cruzamento do seu trabalho, se está bem feito ou não, tá? E eles podem chegar a essa conclusão. Definido isso, você vai receber o seu documento, tá? Que é o teu objetivo, é um documento de reconhecimento de divisa, documento de reconhecimento que qualifica, que diga que está ok, né, a sua confrontação com a reserva. Aí você vai receber esse recebimento da declaração de reconhecimento de limites
através de um AR, de aviso de recebimento, através de e-mail ou mesmo nas unidades da FUNAI mais próximas. Pessoal, aqui, se vocês tiverem interesse, vocês deixem um comentário, tá, no vídeo aí embaixo, que eu faço depois, uma outra hora, uma live específica para vocês, dizendo como vocês acompanham online, em que estágio se encontra a declaração de reconhecimento de limites que vocês acabaram de enviar para a FUNAI. Existem meios hoje, pela transparência de informações, que vocês conseguem acessar digitalmente, eletronicamente, essa informação que está dentro do processo que vocês abriram eletronicamente dentro da FUNAI, para saber que em estágio se encontra esse documento, tá? Deixa um comentário se vocês tiverem interesse, ou o pessoal mesmo que também não tem muita familiaridade de como funciona o CIGEF, ou como fazer uma área e mandar as informações via CIGEF, tá, dessa confrontação, ou seja, você enviar a solicitação de reconhecimento de limites via online, através do CIGEF também, e fazer esse acompanhamento dentro do CIGEF, pode deixar um comentário ali no vídeo, que a gente faz uma live aí online, ou chat, alguma coisa, explicando direitinho como é que funcionam todas essas etapas, né? Também, pessoal, se você tiver alguém de vocês tiver interesse, tá, em saber dentro do estado de vocês quais os estágios que se encontram as reservas indígenas, quais são as reservas indígenas que estão delimitadas, aquelas que foram declaradas pelo ministro com portaria, ou aquelas que foram decretadas, ou aquelas que foram já regularizadas, deixa aí no vídeo, na descrição do vídeo, um comentário que a gente faz uma específica para mostrar para vocês como é que a gente se obtém todos esses dados, tá? Então o recebimento da documentação vai ser através desse sistema aqui, vai ser tanto por AR como e-mail e unidades da FUNAI. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, ó, qual é a grande polêmica que está se fazendo com relação à Instrução Normativa 09 de 16 de abril de 2020. Ela é muito recente, tá? E assim, ó, nos comentários do vídeo eu vou deixar essa instrução normativa em formato do Word aqui, para vocês acessarem, tá? E no final da instrução normativa tem todo o anexo dela, que diz a documentação necessária para acessar, para informar a toda a documentação necessária que vocês vão precisar para mandar lá para os analistas da FUNAI, tanto através do CIGEF como através do e-mail, com todos os itens. Ó, vocês podem observar, tem todos os itens aqui que precisa, como identificação do proprietário, identificação do técnico, os arquivos, que tipo de arquivo que precisa ser mandado, né, para instruir um processo, porque vai ser criado um processo eletrônico que vai tramitar dentro da FUNAI. Tá? Então isso aí está tudo, esse arquivo está tudo aí na descrição do vídeo, que vocês podem ver aí embaixo. Tá? E aí o seguinte, qual é a grande polêmica dessa medida provisória, dessa instrução normativa, né? É o seguinte, ó, é que pela instrução normativa a FUNAI vai acabar, ela está reconhecendo principalmente as reservas com decreto presidencial, tá? E então as áreas da FUNAI que passaram apenas por declaração de portaria ministerial não estão sendo incluídas no CIGEF, tá? Essa é a grande polêmica, tá? Mas o trabalho técnico de vocês, o trabalho técnico que interessa, quando bem feito, não vai ter problema nenhum, tá? Lembrando que, ao observar os limites da propriedade, pode ser que aconteça interferências com as áreas da FUNAI, mas não quer dizer que elas estão deslocadas, é apenas a representação gráfica do imóvel da FUNAI que está deslocado, que eu já mostrei para vocês por que isso acontece, tá? Devido à representação que foi feita por cima de bases cartográficas, um para 50 mil, um para 100 mil. É normal acontecer, a ferramenta está aí disponibilizada para vocês encaminharem a documentação de vocês, os trabalhos técnicos de vocês, justificando todo o emprego das normas que se referem ao Sistema de Informação Geográfica, né? Sistema de Gestão Fundiária do INCRA.
e acredito que com isso aí, com esse arquivo do Word que eu estou mandando aqui, que tem um modelo inclusive do requerimento, como deve ser feito esse requerimento por escrito, assinado, documentação necessária do imóvel rural, peças técnicas do responsável técnico que fez o levantamento, manda pelo correio ou manda online. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live, deixa aí descrito como acompanhar todo esse processo e eu tenho certeza que o problema aí estaria resolvido. Passa pela análise da FUNAI, vistoria, técnico a campo ou não, usa assessoramento remoto, retorna para vocês, tá? Estou adotando então essa nova plataforma aí, o pessoal tem pedido a plataforma do YouTube. Fico à disposição, pode lançar qualquer pergunta, estamos aí para qualquer dúvidas. Tá? Um abraço a vocês todos e bom trabalho.